chegado até esse momento, né? Eu acho que tem vários componentes envolvidos quando você faz uma preparação, desde do modelo de jogo, né? Buscando as características dos atletas, os atletas também conhecendo o clube, né? A estrutura do clube. Tem a questão também da parte física, principalmente a questão de lesões, né? Eu acho que também foi positiva. E dentro desse trabalho a gente começou um processo, né, com mini-jogos, mini-campo, e fomos abrindo o campo. Esses jogos treinos a gente é o momento que a gente faz para abrir o campo, né? E como você falou, acho que foi uma sequência. A gente observou uma evolução sim, né, na equipe. O único problema nessa nossa preparação foi alguns atletas que chegaram agora, recentemente, né? Infelizmente, até pela questão que a gente havia guardado essas situações, porque tinha atletas que estavam em competições ainda. Então a gente também dentro do planejamento a gente já saberia que a gente ia passar por esse processo também. Mas eles também chegaram rapidamente, estão pegando. Eu acredito que a nossa forma de trabalhar de repente seja de uma forma um pouquinho diferente, né? Até esses atletas pegarem. Mas os atletas que estão desde o início, como eu falei, uma evolução muito grande. Esse último trabalho foi um trabalho que a gente pediu muito para a nossa diretoria, para a coordenação, para a gente fazer um jogo treino mais forte, né? Até para avaliar e testar bem o nível de competitividade desse grupo. Foi onde também a gente deu uma minutagem um pouco maior, uma equipe que a gente considera base já, né? E como eu falei, eu acho que foi muito importante, a gente está muito feliz até o momento. E a gente ainda tem 2 sessões de treinamentos aí para concluir essa preparação. E a gente está muito confiante que a gente vai fazer uma grande estreia e uma grande competição. Gerson, aproveitando já esse gancho que você falou dos jogadores que chegaram agora, né, estão pegando aí o seu modelo e sua maneira de treinar e jogar, você considera que o Jack entra nessa estreia em quantos por cento aí de preparação e de entrosamento para essa estreia, né? O Marcílio Dias vem aí de uma Série D, ele teve um tempo parado, né? A sua chegada e a chegada de todos os jogadores, como é que você avalia essa estreia nesse aspecto? Quando se faz uma equipe novamente do zero, né? Eu acho que o Joinville é a única equipe que entra na competição montando do zero. Mas como eu falei, eu acho que é importante a preparação, os trabalhos. O que a gente vai cobrar já no sábado é 100%, né? Não tem esse negócio de 60%, 70%. Eu acho que isso não serve para desculpa. Eu acho que a gente tem que desempenhar muito bem, executar muito bem. E os atletas são cientes disso. Claro que quando você monta uma equipe do zero, ela cria uma expectativa, né? Uma das coisas que eu comento todos os dias com o nosso grupo de atletas, que a gente coloca em pauta, é quando você forma uma equipe nova, um dos agravantes é a regularidade, né? Então, o que a gente vem fazendo, principalmente nesses jogos treinos, a gente vem observando, a gente vem editando vídeo, material, mostrando para os atletas, não só nos jogos treinos, mas nos treinamentos, para a gente ir ajustando o máximo possível. E os jogos treinos, na verdade, serviu mais também para ritmar, né? Então, eu acho que todos os componentes, como eu falei, foi trabalhado, né? Físico, técnico, tático e psicológico também. Então, a gente vai procurar já 100% nesse jogo. Mas, como eu falei, é uma equipe totalmente do zero, então a gente, de repente, vai ter que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma também. Mas, com certeza, vai ser cobrado muito forte já no sábado para tirar o máximo desse grupo, dessa equipe que iniciar, para a gente, como eu falei, fazer um grande jogo e largar com um resultado positivo na estreia. Boa tarde, Gerson. O Joinville tinha um orçamento, um teto no início do seu trabalho, né? Isso foi modificando e tal durante esse tempo agora de treino e foram chegando outros jogadores, né? Você teve facilidade para encaixar, né, esses jogadores que chegaram, basicamente todos eles estavam em atividade, em competição e tal, em comparação com o primeiro grupo que você começou o trabalho? Boa tarde. Primeiro do orçamento, né, a gente não fugiu em nenhum momento do orçamento, né? A gente está trabalhando em cima disso. Eu acho que a gente montou a folha que tinha necessidade. Eu acho que foi uma coisa muito importante. Os atletas que a gente buscou no mercado são atletas, primeiramente, procurando espaço no mercado.
Eu acho que hoje o Joinville ele não serve para jogador com barriga cheia, né? Ele tem que ter, hoje em dia, o jogador que chega no Joinville ele tem que ter muita fome, muita vontade de vencer. Por isso que a gente procurou no mercado, então em cima desse orçamento também. E a gente trabalhou em cima disso, né? E claro que principalmente com características. Agora sim, Aurélia, a questão que eu falo é porque cada profissional tem uma forma de trabalhar, né? Então, mesmo os atletas que chegaram no início e que chegaram agora, às vezes chegaram ritmados, chegaram com uma minutagem alta, mas a forma, o modelo da gente jogar é um pouco diferente, de repente, né? A nossa sessão de treinamento, eu procuro trabalhar com bastante intensidade, às vezes sem muito volume, mas com bastante intensidade. Então, às vezes, alguns profissionais, alguns locais, o atleta não está adaptado a essa situação. Por isso que é muito importante esse processo de adaptação, né? Mesmo ele estando ritmado, como eu falei, com a minutagem grande, às vezes o dia a dia, a forma dentro de campo, da nossa forma de jogar é um pouquinho diferente, né? O que eu falo, por exemplo, daqui a pouco ele trabalha com uma equipe, com um profissional é mais reativo, né? Ou um profissional que fica mais com a bola, tenta controlar um pouco mais, ou um profissional que tenta pressionar o adversário mais alto. Então, isso são características e momentos dentro do jogo que se tornam um pouco diferentes. Então, cada um tem uma ideia de jogo, uma forma. Eu tenho a minha particular que eu não abro mão, né? Que eu venho fazendo nesses últimos anos, e graças a Deus com resultado positivo. E é isso que a gente está procurando colocar, e às vezes o atleta demora um pouquinho, mas como eu falei, eu acho que possa ter alguma dificuldade esses que chegaram agora muito em cima, né? Mas também já estão se adaptando muito rápido porque o restante do grupo leva, né? Então o restante do grupo vai ajudando também, vai dando esse suporte que é importante para o quanto mais rápido possível esse grupo estar bem entrosado e bem entendido o que a gente quer, principalmente durante os 90 minutos. Gerson, boa tarde. Eu pude presenciar alguns trabalhos da semana. Você falou em intensidade, falou em cobrança. E dois momentos me chamaram a atenção. Um deles, em algum momento do treinamento, baixou um pouquinho a intensidade, você cobrou. E alguns minutos depois eu pude presenciar uma jogada do Ronan, em que ele faz uma boa tabela, sai jogando ali, enfim, você elogia. Como é que é para você nesse momento, estar lidando com esse grupo novo e saber o momento certo de você fazer a cobrança e também de elogiar para você extrair o máximo do grupo nesse momento? Boa tarde. Eu acho que isso aí é um feeling do trabalho. Desde o início a gente vai pautando como é que é a nossa forma de trabalhar também. Eu sempre coloco porque isso faz parte também do entendimento, né? Como eu falei, daqui a pouco o atleta está acostumado numa sessão de treinamento com muito volume. Eu já coloco já em pauta e muito claro para o atleta que às vezes o meu trabalho é mais curto, mas é intenso. Então se ficar pelos cantos não vai ritmar, não vai condicionar. E essa é a minha forma, cara. Eu no dia a dia eu cobro muito dos atletas e eu sou assim desde quando eu era auxiliar que eu virei treinador. E graças a Deus nunca tive problema com atleta nenhum, porque o atleta hoje em dia ele é inteligente, ele sabe que quando o profissional quer o bem para ele, né? E como você vivenciou, isso aí foi várias vezes que aconteceram, na hora que tem que cobrar intensidade, corrigir uma movimentação, né? Uma finalização, um passe, a gente vai cobrar e cobrar forte, e na hora da moral também a gente vai dar. O que eu coloco para eles assim, a nossa cobrança no dia a dia é muito grande porque a partir do jogo 90 minutos, acabou 90 minutos, a responsabilidade é minha como treinador. Isso eu não vou abrir mão nunca, não vou fugir da responsabilidade. Então por isso que no dia a dia a gente se cobra muito para a evolução desses atletas, para a preparação desses atletas, que para no dia do jogo se tornar mais fácil e a gente conseguir buscar os resultados e os objetivos. Gerson, boa tarde. Queria que tu avaliasse um pouco a equipe do Marcelo Dias. É uma equipe também que está passando por uma reestruturação, assim como o Joinville não tem calendário em 2023, né? Fez contratou novos reforços, né? Mas não teve jogos treino, né, nessa pré-temporada. Como que você avalia, né? Como que você acredita que a equipe do Marcelo Dias chega para o confronto sábado? Primeiramente a gente conhece o trabalho do professor Jorginho, a gente respeita muito, é um excelente profissional, né? A gente jogou algumas vezes contra, então é um treinador também inteligente, a gente tentou buscar, como você falou, não teve jogos treinos, né? Então dificultou um pouquinho. A gente está trabalhando com a parte da análise, né? Com o Luciano principalmente buscar características dos atletas. A maioria a gente já conhece também, né? Do mercado de futebol.
mas a gente vai passar para todos os atletas também as características, principalmente por setores, né? Então a gente está trabalhando dessa forma, a gente também buscou alguns momentos táticos que o Jorginho utilizou também em outros jogos, outros clubes, né? Para a gente também ter uma base. E basicamente a gente está trabalhando em cima disso, né? A questão da reestruturação, de repente pode ser pelo calendário, mas pelo grupo não, né? Já tem um grupo já que veio da Série D com alguns atletas, né? Claro que mudou algumas peças que chegaram, mas a grande maioria já tinha contrato, né? Alguns atletas saíram e voltaram, é o caso de Jean Dias agora, né? Foi tomado, nós voltou. Então, é uma equipe que já tem uma base forte desde o estadual, mas basicamente a gente está procurando estudar o adversário dessa forma, principalmente com as características individuais e basicamente o que o Jorginho utilizou nas outras equipes também, que eu não acredito que vá mudar muito no Marcílio Dias. Gerson, queria te fazer duas perguntas. A primeira é mais rápida e um pouco mais objetiva, e a segunda, se você me permitisse, queria que você respondesse também. Primeiro, se o Joinville é favorito ao título da Copa Santa Catarina, e segundo, que vários outros treinadores que nos últimos anos tiveram nessa sua cadeira, eles comentaram que esses insucessos recentes que o Joinville sempre teve, sempre influenciaram uma áurea negativa ao redor do clube. E na primeira resposta você fala sobre o planejamento, que ele foi executado como deveria, que foi tudo muito bem produtivo. Hoje, o time do Gersinho, ele não traz nenhuma herança desse jeito dos últimos anos? Vamos lá, primeiramente sobre a favorita. Eu acho que o Joinville não é o favorito. Tá? Eu acho que vai ser uma competição muito equilibrada. Eu acho que o torcedor ele tem que entender isso. A gente está representando uma equipe que é uma das, na minha visão, uma das maiores do estado, ou a maior, octacampeão, né? Só que no momento, cara, a gente tem que ter realidade, a gente tem que ter pé no chão. A gente está montando uma equipe totalmente do zero. A gente vai enfrentar, por exemplo, o Figueirense que está nas cabeças da Série C. Então a gente não pode iludir o torcedor também e chegar aqui e falar o Joinville é favorito, porque na minha visão hoje, com toda sinceridade, não é. Agora, durante a competição, cara, muita coisa pode se mostrar, né? O que eu estou procurando fazer? Eu acho que primeiramente o Joinville tem que ter uma equipe competitiva, que é esse o objetivo que foi a primeira conversa com o nosso presidente. Tá? Para a gente ter uma base, principalmente para o ano que vem. O maior objetivo do Gerson hoje, por isso que fez contrato até o final estadual, é fazer o Joinville voltar a ter calendário, né? Que é a Série D. Agora, como eu te falei, cara, a gente vai brigar muito forte para todos os jogos. E assim, ó, dentro por exemplo, da Copa Santa Catarina, a gente tem alguns planejamentos, né? Por exemplo, o primeiro planejamento é a classificação, né? A partir do momento que você classificou entre os 4, velho, aí é mata-mata e está tudo em aberto. E como eu falei, depende muito da nossa evolução, da evolução da equipe. Daqui a pouco a equipe consegue se encaixar muito bem, né, e evoluir muito bem. A gente se torna, sim, o candidato à conquista, por que não? Principalmente pela força do nosso torcedor, pela força da nossa camisa. Então, assim, de início, cara, eu estou preocupado muito no jogo a jogo e buscar primeiramente a classificação para quê? Para entrosar bem esse grupo, é um grupo totalmente novo, então eu acho que essa primeira fase vai ser uma fase muito equilibrada, tá? Eu acho que os 4 equipes que estão aí na primeira, os 2 que estavam na segunda aí também estão com ritmo de jogo, estão com minutagem grande, então a gente tem que respeitar todos os adversários muito, e como eu falei, depois na sequência, que eu acredito que a gente vai entrosar bem, vai encaixar bem essa equipe, a gente possa se tornar, sim, um favorito à conquista da Copa Santa Catarina. Sobre os aspectos do ambiente do clube, principalmente assim, ó, eu vou falar uma coisa bem clara, assim, ó, o Joinville, todos os clubes que eu trabalhei, apesar que profissionalmente é o terceiro, é disparado o clube com maior estrutura. Me sinto muito feliz hoje no Joinville, isso aqui não é da boca para fora não, se eu tivesse alguma coisa eu colocaria, porque eu sou um cara muito transparente. Desde a diretoria até o staff, atletas, pessoal da base, refeitório, cara, eu me sinto muito feliz hoje no Joinville. O Joinville está se preparando muito bem, se estruturando muito bem para futuramente voltar a ser grande. Tá? Claro que a gente precisa do apoio muito grande, principalmente do nosso torcedor. E esse momento é um momento muito importante, por isso também que eu aceitei esse desafio. Eu acho que é mais um desafio na minha carreira. Então esse início ele é muito importante para a nova fase do Joinville, porque eu acredito muito com a parte da direção do nosso presidente, o esforço que ele faz, né, o dia a dia dele, e todo mundo que está ao redor, né, porque não adianta citar nomes, porque daqui a pouco a gente esquece um, mas assim, não tem nada para se reclamar,
Se o resultado não vir positivamente, cara, é porque foi dentro de campo, as coisas não encaixaram, às vezes, né, o atleta não conseguiu ter a performance que a gente imaginava, a gente errou em um detalhe ou outro, que faz parte do futebol. O futebol ele é muito complexo, né? Então tu não pode garantir o sucesso nunca. Agora, vamos lá, as coisas que tem que ser feitas para se ter sucesso, para se ter resultado positivo, estão sendo feitas, né? Com certeza. E então o ambiente do clube é muito positivo e eu me encontro muito feliz hoje no Joinville. Lateral, eu acho que tem vídeo agora às 4h20 para passar para os atletas. Valeu, pessoal. Obrigado, já. Obrigado. Posição do Thiago. Ele não pode falar assim, porque ele está se estruturando para voltar a ser grande e ter acesso, que eu já me dá vontade de chorar. Boa tarde, Thiago Borges. Boa tarde. Depois eu não vou para vocês. Também é e-mail, Quer dizer, Tá? tem um ar sarcástico. Eu? Nossa! Parece um relógio. Nós somos, né? Caralho. Tá gravando aí? Mais perto? Ah, tá. Não trabalha lá, minha. Tranquilo? Quer começar falando? Quer começar falando? Não. Quer abrir? Não, tá. Thiago, boa tarde. Muito tem se especulado sobre a questão orçamento dentro do Joinville, nas contratações, e a gente tem notado que muitos atletas que chegam com parte dos salários sendo bancados pelos parceiros do clube, né, ou seus clubes de origem, né, muitos jogadores chegando por empréstimo. Queria que tu falasse para a gente como que está a questão financeira, orçamento do clube, se aquela meta inicial ela já foi ultrapassada ou se mantém no mesmo patamar ainda, como é que está a questão financeira do clube hoje? Boa tarde a todos. O orçamento, como o presidente já anunciou no início dos trabalhos, né, que nós teríamos um teto a seguir, né? Hoje nós estamos um pouco acima de... não acima, né? Estamos 8% abaixo do que foi determinado pela diretoria com relação à contratação de atletas. Só para simplificar, né? E com relação ao processo de jogadores vindo com auxílio, parte de pago, isso aí é natural. E importantíssimo para nós nesse momento que a gente precisa, né? De um apoio, e os clubes, muitos clubes na verdade, né? Tem clubes que nós não imaginávamos emprestaram atletas com o custeio dos salários. Tiago, você já comentou em outros coletivos sobre isso, mas queria que você reforçasse agora, né, as vésperas da estreia na Copa Santa Catarina. O próprio Gerson falou aqui agora que, claro, quer classificar, quer o título da Copa Santa Catarina, mas o foco é montar uma base para o estadual para conseguir, né, ter novamente calendário. E muitos dos atletas chegam com contrato até novembro, poucos deles com contrato até abril do ano que vem. Queria que você falasse sobre essa montagem e sobre como serão avaliados a esses outros atletas que chegam com contrato só nesse ano para a continuidade dessa base que o Gersinho salientou. Alguns desses atletas com contrato até novembro a gente vai ter dificuldade, né, para renovar em função de serem de outras equipes, né? Os clubes querem eles de volta quando acabar a competição, natural. Essa semana nós conversamos, o Gersinho, na comissão, nós estávamos falando com relação a essa situação. Nas primeiras rodadas a gente já pretende adiantar alguma coisa com relação a isso, desde que a diretoria autorize, desde que seja possível falar sobre essa situação para 2023. Né? Falar que eu digo tomar alguma decisão nesse sentido. Né? Tiago,
Bom, agora começa a competição, né? Como é que está a questão assim, estrutural, né? Tipo, acompanhamento de CT, estádio, né? Como é que vocês estão buscando junto à diretoria do clube, né? O Joinville fez agora uma mudança, né, de vestiário e tal. Está sendo cuidado também essa questão, né? Porque queira ou não queira, agora chegou a hora dos jogos e tal, também como é que está esse tráfego, né, esse trânsito junto à Federação Catarinense de Futebol, para saber também sobre arbitragem, né, acompanhamento, isso que é muito importante. A gente foi muito prejudicado pela arbitragem na última Copa Santa Catarina. Acho que queria também saber se você também está tomando algum cuidado em bastidor. Então, com relação à estrutura, como o Gerson falou anteriormente, né, nós temos, ele trabalhou na melhor estrutura dos clubes que ele trabalhou até o momento, e eu tenho certeza que o Joinville hoje está entre os top 4 do estado em termos de estrutura, né? Por mais que não esteja em uma divisão nacional, é uma das melhores estruturas do estado, né? Com relação à arbitragem, não quero levantar polêmica com relação a isso. Acho que erros irão acontecer, não tem o que fazer, né? O clube tem que tomar as medidas caso ocorra alguma coisa fora do normal, digamos assim. O clube deve tomar algumas medidas através da diretoria executiva, né, do presidente e os diretores, para que alguma ação seja tomada, né, ou alguma punição em termos de jogos do JEC, enfim, algumas coisas nesse sentido. Mas acho que a arbitragem a gente tem que deixar de lado nesse momento, né, se preocupar só com o trabalho mesmo em campo e extra-campo para que as coisas andem da melhor forma possível. Thiago, você falou a respeito dos reforços, né? A Joinville apresentou aí 20 reforços até o momento. Tem mais gente para chegar aí nos próximos dias? E quantos jogadores mais devem chegar? E a partir da chegada desse próximo reforço ou dos próximos reforços, o elenco vai estar fechado também já para disputar a Copa Santa Catarina? Então, com relação ao elenco fechado, nós não atingimos o teto determinado pela diretoria, mas acreditamos que não há necessidade nesse momento de pensar em novas contratações, né? Nós temos mais um atleta que já está treinando no grupo, e não foi apresentado ainda, mais por uma questão documental mesmo, que os salários, que a equipe de origem dele vai custear os salários, é uma equipe da Série A brasileira. Enfim, e fechando 22 contratados no total. Tiago, boa tarde. Gerson agora há pouco falou, que você estava acompanhando, de que não tem o que reclamar desse Joinville. Então, se porventura as coisas não derem certo, vai ser coisa que tem de campo, porque não tem nada de campo para falar sobre isso, ou seja, ele não tem nada o que reclamar. Na sua situação, na montagem do clube, ficou alguma coisa pendente? Algum atleta que você, foi uma oportunidade que passou, a gente deveria ter feito, ou alguma carência que acabou passando em determinada posição para o início da competição? A gente pode dizer que foi tudo da forma que o gestor do futebol do Joinville queria? Podemos dizer que sim, né? Os atletas que nós não conseguimos, né, em primeiro momento trazer foi muito em função deles irem para uma equipe de uma divisão superior ou não saírem da equipe que estão, porque a equipe tem um calendário de 2023 completo, e isso aconteceu também. Essas situações que aconteceram, entendeu? Mas eu acredito que o grupo foi montado da melhor forma possível, né, pensando em uma boa competição na Copa Santa Catarina. Boa tarde, Thiago. Sobre esse último reforço que já está treinando aí com o grupo, pode falar pelo menos a posição dele, se não puder liberar o nome para a gente? É um zagueiro, né? Nós havíamos falado em algum momento que chegaria mais um zagueiro, só que ele estava em uma outra equipe emprestado, e, enfim, por questões burocráticas não foi anunciado ainda, mas ele está desde a semana passada no CT. Você falou em 22 atletas contratados, Thiago. Outros atletas que começaram os treinos com o Gerson, que eram do Sub-20, vão ser integrados e tem atletas que voltam de empréstimos, como é o caso do Lucas Góes. O elenco do Joinville fecha com quantos atletas para a Copa Santa Catarina no total? Hoje nós temos o Sub-20, né, que está jogando a competição estadual e é muito importante para o clube, né? Os atletas do 20 hoje eles estão fazendo estão descendo para o 20 em momentos e subindo em momentos oportunos para o profissional, né? Quando houver necessidade,
sobem e quando, por exemplo, tem jogo sábado contra o Figueirense, essa semana mesmo não deu para eles treinar com o profissional, porque teve o jogo na terça e no sábado tem jogo. Então isso vai acontecer em função da competição do 20, que também é uma prioridade do clube. Mas a gente fecha, tem um teto ali, tem alguns só que estão fazendo esse movimento. Isso. Nós deixamos ali 32 atletas ali, entre base e profissional, que ficam intercalando ali entre sobe e desce.